Fala, meus amigos, sejam bem-vindos ao nosso canal. Antes de eu começar a fazer a explanação de hoje, eu queria deixar registrado um dia triste pelo falecimento da pastora Big Mama, pastora de Campo Grande, aqui do Rio de Janeiro, uma pastora que defendeu muito os valores familiares, sempre teve em defesa da nossa pátria, uma pessoa muito aguerrida, teve com a gente na missão que a gente fez em Petrópolis, naquela tragédia que ocorreu no ano passado, teve com a gente nos eventos da associação, nós estivemos na igreja dela também. Falei hoje pela manhã com o seu marido, o pastor José Marques, e é um dia triste pra gente, mas a gente continua, segue em frente. Esse trabalho que a pastora fazia, a gente vai dar continuidade a esse trabalho que era feito por ela, principalmente de levar o evangelho, mas também a defesa dos valores patriotas, que a pastora Big Mama deixa muita saudade. A gente depois falava com ela 2 a 3 vezes por semana, então ela deixa muita saudade. E vamos lá. O tema de hoje, eu queria falar sobre o município de São Paulo, a disputa da prefeitura de São Paulo, que está também se transformando numa disputa nacional, que a gente tem ali o Guilherme Boulos, né, pelo PSOL. A gente tem a Tabata Amaral, que é uma candidata ali do Renova BR, né, uma socialista fabiana. Você tem o candidato do Novo, que é o Vinícius Pointe. Você tem o atual prefeito, que é o Ricardo Nunes, que é também uma pessoa de centro, ligada àquela turma do PSDB, PMDB. Você tem o Ricardo Salles, alguém com um viés mais bolsonarista, que é um deputado federal, teve uma votação muito ampla, e aí a gente tem uma disputa muito grande aí entre o PL ter um candidato próprio, ou o PL apoiar a reeleição do Ricardo Nunes. Então vamos primeiro buscar alguns fatos para a gente entender a realidade do município de São Paulo. Para quem não sabe, o município de São Paulo, ele deu a vitória para o Haddad contra o Tarcísio. Tarcísio ganhou para governador do Haddad com uma diferença aí de 3 milhões de votos, mais de 3 milhões de votos. O Tarcísio teve 13 milhões e mais alguma coisa, o Haddad teve 10 milhões alguma coisa, uma diferença de mais de 3 milhões de votos para o Tarcísio. Mas o Tarcísio, ele ganhou em diversos municípios, mas ele perde na capital de São Paulo. Então, como é que a gente analisa isso, né? A capital de São Paulo é uma capital que você tem muita gente de esquerda ali, porque você tem muitas universidades, você tem essa ideologia que é trabalhada principalmente pelo PSOL e pela extrema esquerda, que são as causas identitárias, né? Quem se identifica com a mulher pelo feminismo, quem se identifica com a pauta LGBT. Então você tem muito forte isso em São Paulo. E nas prévias, por incrível que pareça, eu acho que muita gente que não é de São Paulo tem até dificuldade de entender, mas eu sei que existem muitas pessoas que não acreditam em pesquisas. Eu também analiso com muita frieza as pesquisas, mas é um dado que a gente tem que ter. E uma pesquisa demonstrou agora o Boulos na frente, com grande margem, com 31,5% das intenções de votos, tá? O Ricardo Nunes, ele vem em segundo com 17,8% e o Salles vem em terceiro com 10%. Então você tem aí, o Boulos tem mais de 3 vezes a intenção do Salles. E aí ocorreu aí uma discussão, porque o Salles, ele achou que ele chegou a dizer que ele seria o candidato do Bolsonaro. Se eu não me engano, tem um vídeo, acho que até o Bolsonaro chegou a citar o nome do Ricardo Salles, mas essa semana o presidente Bolsonaro e o Valdemar da Costa Neto, que é o presidente do PL, tiveram com o Ricardo Nunes em algumas oportunidades, e isso aí gerou um movimento, né? Deu um entendimento que de repente o PL não teria o Ricardo Salles como candidato, mas queria apoiar o Ricardo Nunes, porque o Ricardo Nunes, ele tem 17,8%. Então ele está mais próximo do Boulos do que o Ricardo Salles. E é óbvio que quem tem um viés mais à direita, sem dúvida nenhuma, vai preferir muito mais o Ricardo Salles do que o Nunes. Eu, por exemplo, preferiria votar no Ricardo Salles e não votar no Nunes, porque eu tenho um pensamento mais à direita, não de centro. Mas, aparentemente, você tem ali em São Paulo um grande pensamento de pessoas
que são ligadas a esse pensamento de tucano, né, que está muito no centro. Então seria mais fácil você juntar o centro e a direita para você poder fazer uma oposição ao Boulos e trabalhar em cima da rejeição do PSOL, porque realmente é muito triste você ver um membro do MST, né, um movimento que comete vários crimes de invasão de terra, coisas horríveis, né, não respeitam a propriedade privada, uma das bases, nos alicerces da nossa sociedade, a propriedade privada. Você vê um membro do MST, o Boulos, um cara de extremíssima esquerda, né, o Boulos liderando as pesquisas com o dobro do segundo adversário, o triplo do terceiro, que coloca ele numa situação bem confortável, haja vista que o Boulos também terá o apoio do governo federal e toda a máquina, toda a estrutura que pode vir do governo para apoiá-lo. O Boulos também é alguém muito querido pela mídia, e a gente vê aí, a gente já viu, por exemplo, vídeos do Datena, né, que é um cara muito influente em São Paulo, sobretudo nas classes mais humildes, e o Datena, amigo pessoal do Boulos, incentiva o Boulos a ser candidato. Então existe realmente um risco muito grande da principal cidade, não só do Brasil, mas na principal cidade da América Latina, de você ter um prefeito de extrema esquerda. Olha que loucura. Aqui no Rio nós já temos o problema do Eduardo Paes, que também lidera as pesquisas, tem uma rejeição grande, mas também lidera as pesquisas. E aí, agora a gente tem esse problema em São Paulo. Obviamente a questão política não está fácil. Na capital de São Paulo, eu falei já para vocês que o Tarcísio perdeu para o Haddad e o Lula também ganhou do Bolsonaro. O Bolsonaro ganhou no estado de São Paulo, mas no município, na capital, o Lula também ganhou do Bolsonaro. Então existe aí alguns estudos que a gente analisa e percebe isso. O Boulos foi o deputado mais votado de São Paulo, teve mais de 1 milhão de votos. O Salles teve muitos votos, teve 640 mil votos, mas o Boulos teve muito mais votos que o Salles. Então a gente tem aí uma dificuldade muito grande, e eu queria aqui sempre colocar a minha opinião, né? Eu acho que a direita tem que começar urgentemente a fazer um trabalho de base, urgente, porque é esse trabalho que a gente faz, inclusive, na nossa associação, que são reuniões presenciais. Tem reuniões que dá mais de 100 pessoas, mas tem reunião que vai 10 pessoas, e essas reuniões são extremamente importantes. A gente precisa avançar, precisa estudar, a gente precisa ter pautas que a gente possa entender o porquê que a gente defende a propriedade privada, por que nós somos contra o aborto, por que nós somos contra a ideologia de gênero, por que nós não queremos a liberação das drogas, por que a sociedade brasileira, para avançar, precisa reduzir os impostos, por que a gente tem que mudar a legislação trabalhista, por que nós somos contra essas grandes organizações monopolistas que destroem a economia, beneficiam pequenos grupos bilionários e prejudicam o pequeno e médio empresário, que são esses que geram mais de 70% dos empregos no Brasil. Então a gente precisa disso, tá, pessoal? Peço para que vocês compartilhem esse vídeo, se inscrevam no nosso canal. Em breve estamos lançando o nosso novo curso de política, que é o Entendendo o Jogo Antes que Seja Tarde, porque é importante, de fato, como diz o nome do curso, que a gente entenda o jogo para estar preparado, senão a gente vê o que a gente está vendo na política nacional, um avanço muito grande da esquerda em várias esferas. Embora o movimento de direita está fortíssimo, nós nunca tivemos tantos líderes, tanta penetração, a gente tem que se preparar mais para poder enfrentar essa esquerda, para que essas pautas não avancem, tá? Um grande abraço, meu nome é Alexandre Zibenberg e fiquem com Deus.